Uma correção. Na questão 3 que ficou pra gente corrigir, tá pedindo pra gente completar as sentenças com o que falta. Os que faltam eu coloquei de um traço vermelho aqui, tá? Então, olha só, observe que aqui a gente tem 3x mais 2 ao quadrado, e aí ele desenvolveu aqui, ficou o quadrado do primeiro, que é 9x ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, 12x. Mais aqui é o quadrado segundo. Quem que é o segundo? 2. Qual que é o quadrado dele? 4. Então, aqui o que falta é o 4, tá? Aqui, observe que faltou o primeiro termo. Então, aqui ele fala, ó, o quadrado do primeiro. Então, que número que é elevado ao quadrado dá 100? É só eu tirar a raiz, né? Que eu vou descobrir a operação inversa. Qual que é a raiz de 100? 10. Então, aqui vai ser 10. Aqui, a gente sabe que é o quadrado segundo. Qual que é o segundo termo? 4x. Então, 4x ao quadrado é 16x ao quadrado. É o termo que está faltando aí. Na C, olha só, nós temos aqui 8, um traço, um traço e um traço. Primeiro, aqui é 8. Então, o quadrado do primeiro, que é esse aqui. Qual que é o quadrado de 8? 64. Então, aqui é 64. Aqui, o segundo termo, a gente sabe que é um número que elevado ao quadrado vai dar isso daqui, não é? Então, vamos tirar a raiz aqui, ó. Qual que é a raiz de 9? 3. Qual que é a raiz de A ao quadrado? A. Qual que é a raiz de B ao quadrado? B. Então, quer dizer que esse termo aqui é 3AB. E esse aqui vai ser o quê? Vai ser duas vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? O primeiro é 8. Pelo segundo. Quem é o segundo? É o 3AB. Então, eu vou fazer 2 vezes 8, 16. 16 vezes 3 é igual a 48 AB, certo? Então, essa aí é a questão 3. Na questão 4, nós temos o seguinte. Ele pede para a gente observar essas medidas aqui. Ele deu os quadradinhos. Então, esse é um quadrado que vale 2 por 2, esse 3 por 3. Isso aqui, gente, é um quadrado, viu? Vocês sabem, tanto que a tia Ingrid é ótima com desenho. Continuo sendo ótima, 40 não mudou em nada. 5 e 5. Imaginem que é um quadrado, tá? Então, olha só. Qual que é a área desse daqui? É 2 ao quadrado, que vai ser o quê? A área dele? 4. E a área desse aqui? É 9. E a área desse daqui? 25. Aí ele pergunta se a área desses dois quadros menores, desses dois menores aqui, se elas somadas, se eu somar 9 mais 4, quanto que dá 9 mais 4? Dá 13. Se elas somadas, elas vão ser, elas resultam na área do maior. Então, a área desses dois quadrados menores aqui, somadas, resulta na área do maior quadro? Não, aqui deu 13, aqui é 25. Então, não. Por quê? Porque 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 13 e é menor que 5 ao quadrado. Eu vou postar a resposta depois. Isso aqui é só para explicar para vocês como que chega nessa resposta, tá bom? Na questão 5, eu vou fazer o contrário. Ela pede para a gente escrever o produto notável e representar a área desses quadrados. Eu vou começar pela letra C, para ficar mais fácil da gente entender. Observe que aqui eu tenho um quadrado, e esse quadrado, esse pedaço mede 4x, esse pedaço mede 1/3. Então, quer dizer que todo esse pedaço, ele vai medir aqui, eu vou colocar aqui embaixo, 4x mais 1/3. A área não vai ser ele ao quadrado? Agora eu resolvo. 4x ao quadrado, então eu vou colocar aqui, ó, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembra que a tia Ingrid falou que a gente tem que colocar entre parênteses para eu saber que eu estou levando todo esse termo aqui? Porque se eu colocar assim, observe, se eu colocar assim, ó, 4x ao quadrado, não dá a impressão que eu estou levando somente esse termo aqui ao quadrado e o 4 não está sendo? Então, por isso que tem que ficar entre parênteses. 4x ao quadrado é igual a 16x, mais 2 vezes 4, 8 vezes 1,
8 sobre 8x sobre 3, mais 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9. Então, a letra C, eu escrevi na forma de um produto notável e desenvolvi e encontrei a área, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer para essas aqui, olha só. A letra A, deixa eu colocar aqui, eu já respondi. Ele é um quadrado x mais 3, então vai ficar x mais 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro é 2x, pelo segundo, 6x, mais o quadrado do segundo, 9. A bateria ficou fraca, por isso que acabou a luz, mas dá para enxergar aí, tá? Vamos continuar aqui. Aqui é um quadrado de 2x mais 4, então vai ficar 2x mais 4 ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro, 4x, vezes o segundo, 16x, mais o quadrado do segundo, 16. Na letra D, nós temos assim, olha, a letra D a tia não desenvolveu. Então, vamos somar aqui, ó. Esse pedaço aqui todinho é quem? Ele é 3x mais 2y ao quadrado. Então, vai ficar o quadrado do primeiro. Qual que é o quadrado do primeiro? É 9x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro. Então, vai ser 2 vezes 3, 6x. Vezes o segundo, 6x vezes 2, vai dar 12x vezes y, 12xy. Mais o quadrado do segundo, 4y ao quadrado. Então, determinamos também a área desse daí, certo? Agora, nós temos aqui a questão 6. A questão 6, ela pede pra gente, ela pergunta o seguinte. Pra gente considerar, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui, considerar esse termo aqui. Ele quer saber qual o termo que você tem que somar com ele para resultar nesse daqui. Então, é só a gente desenvolver isso aqui, ó. O quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 10x. Opa. Tia nem tá gravando. Aqui agora, certo. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 10x. Mais o quadrado do segundo, então, você vai ter que somar quem? 25, tá bom? Agora, vamos para a questão 7. Na questão 7, nós temos o seguinte. Nós temos... Deixa eu me situar aqui. Nós temos um centro num terreno. A gente tem um terreno quadrado, que é esse aqui, ó. X mais 4. E aí, nesse centro dele, foi construído um chalé de lado X, que é essa parte branca. Esse restante que a tia pintou aqui vai ser gramado. A pergunta é, qual que é o polinômio que expressa a representação da área gramada? Então, qual que vai ser esse polinômio? Qual que vai ser essa parte que está gramada aqui? Primeiro, eu vou ter que calcular a área desse quadrado maior, a área desse quadrado menor e depois tirar essa área menor. Por quê? Porque eu quero saber só essa parte que está pintada. Então, como nós temos 2 quadrados, eu preciso calcular o quadrado maior e tirar a área do quadrado menor. A área do quadrado maior vai ser o quê? Vai ser, deixa eu colocar aqui. Vai ser x mais 4 ao quadrado. Eu vou desenvolver o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, 8x. Mais o quadrado do segundo, 16. E a área desse quadrado aqui menor, desse de dentro aqui, é x vezes x, que é x, se é x vezes x, é x ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse x ao quadrado, que é do quadrado menor, e tirar desse quadrado menor, desse quadrado maior. Então, vai ficar x ao quadrado mais 8x mais 16 menos essa área menor, que é x ao quadrado. Então, olha só o que nós vamos ter aqui. Esse com esse são iguais, sinais diferentes, cancela. Vai sobrar quem? 8x mais 16. Essa daqui é a área que vai ser gramada, tá bom?
Essa daqui a tia já trouxe um pouco, ela já trouxe ela resolvida para o vídeo não ficar muito extenso. Vou explicar para vocês. Nós temos uma outra situação aí, que ele fala que para uma gincana, uma das equipes ela desenhou uma bandeira formada por 4 triângulos, que são esses aqui que a tia riscou, certo? E um quadrado branco, que é esse do meio. Qual que é a área que representa do triângulo, desse que tá riscadinho aqui? Essa é a mesma ideia. Eu preciso calcular a área desse quadrado maior, desse quadrado de 3x mais 5. A área desse quadrado menor, que é o de dentro, de 2x mais 1, e tirar esse quadrado, que aí vai me sobrar os triângulos. Aí eu vou descobrir a área desses triângulos, certo? Então, olha só. O quadrado maior é 3x mais 5. Desenvolvendo ele, vai ficar o quadrado do primeiro, 9x ao quadrado. 2 vezes o primeiro dá 6x, vezes o segundo, 30x. Mais o quadrado do segundo é 25, tá bom? Esse daqui é o quadrado menor. Então, o quadrado menor vai ficar o seguinte. O quadrado do primeiro, 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro, 4x. Vezes o segundo, continua sendo 4x. Mais o quadrado segundo, 1. Agora, eu tenho a área dos dois quadrados. Então, eu vou pegar esse quadrado aqui, o menor, e vou retirar do quadrado maior. Então, vai ficar assim, ó. Esse aqui é a área do quadrado maior, menos, tá vendo o menos aqui? A área do quadrado menor. Ó, tá vendo que eles estão entre parênteses? Eu vou inverter todos esses sinais. Esse tá positivo, vai ficar negativo. Esse tá positivo, fica negativo. Esse tá positivo, fica negativo. Então, a gente faz 9x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, 5x ao quadrado. 30x menos 4x, 26x. 25 menos 1, 24. Tá bom, galerinha? Se ele tivesse perguntado qual era a área de cada triângulo, o que eu ia fazer? Eu ia dividir isso aqui por 4. Mas observe que aqui não dá uma divisão exata, né? Então, provavelmente a área desses triângulos aqui ia dar números decimais, beleza?